Cristo, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Como vocês viram, eu quis começar o vídeo hoje um pouco diferente do convencional, que eu acho bem bonitinho, sabe? Essas entradas bem aestheticzinho, bem Pinterest, uma coisa bem fofinha. Eu quis fazer também. Inclusive, no vídeo de hoje eu vim trazer um conteúdo um pouco diferente do que eu costumo trazer. Eu sei que muitas vezes a caminhada cristã é um processo difícil, principalmente quando você está começando. E ter alguém que já passou por essa fase te auxiliando, te guiando, te dando conselhos é muito importante. E por isso, hoje eu vim trazer conselhos de uma irmã mais velha para as minhas irmãs em Cristo, que são vocês. Então bora pro vídeo. Aí vai o primeiro e pra mim o mais importante conselho, que eu diria que é a base para todos os outros, que é tenha o Senhor como prioridade da sua vida, não somente como uma parte do seu dia, como uma parte da sua semana, mas sempre colocando o Senhor em primeiro lugar, acima de tudo. Eu, como uma pessoa que cresci em um lar cristão por muito tempo, eu acreditava sim em Deus, nunca duvidei da existência dele, mas eu tinha uma relação totalmente diferente da que eu tenho hoje com o Senhor. Eu tinha o Senhor apenas como uma parte da minha semana, porque todo domingo eu batia ponto na igreja. Mas desde quando eu comecei a buscar o Senhor com mais intensidade, entendi que ele deve sim ser o centro da minha vida, eu venho construindo um relacionamento com o Senhor verdadeiro e diário. Porque pensa comigo, você nunca vai deixar algo que você diz ser a sua prioridade em segundo plano. A sua prioridade é a sua prioridade, independente de todo o resto. A prioridade está sempre em primeiro lugar. E esse primeiro lugar em nossas vidas e em nossos corações deve ser ocupado pelo Senhor Jesus. Então não se contente mais em viver sendo uma cristã de domingo, uma cristã que só ouve falar do Senhor, mas o busque incessantemente e coloque de fato o Senhor Jesus como centro e prioridade da sua vida. Não se contente em viver o raso, mas busque sempre mergulhar mais fundo no seu relacionamento com o nosso Pai. Assim já podemos ir para o nosso segundo conselho, que é construa uma vida de leitura bíblica e também de oração. Uma coisa que eu sempre digo é que o devocional é algo crucial na vida do cristão. E é uma verdade. O alimento para o nosso espírito é a palavra do Senhor. E se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus todos os dias, incessantemente, sem parar de buscar nenhum dia sequer, nós vamos ficar escassos da palavra do Senhor. E essa escassez vai nos distanciar do Senhor, ao invés de nos tornar mais próximos dele. A mesma coisa diz respeito à nossa vida de oração. Algo que eu sempre gosto de dizer é que quando nós lemos a Bíblia, o Senhor fala conosco. E quando nós oramos, nós falamos com o Senhor. Então pensa que é um relacionamento de via dupla. Da mesma maneira que você deseja ouvir a voz do Senhor, o Senhor também deseja ouvir a sua voz. Permaneça constante. Um versículo que eu gosto muito tá lá em 1 Coríntios 15, versículo 58, que diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o nosso trabalho não é inútil. Portanto, seja sempre constante. Mesmo quando houver falhas, mesmo quando tiver erros, mesmo quando você não estiver motivação, mesmo quando você não estiver sentindo nada, permaneça constante, sempre buscando o Senhor. Algo que eu vi uma influencer cristã falando sobre, que inclusive, gente, ela é incrível, eu amo muito acompanhar ela, que é pra você não deixar que um dia, sem fazer o seu devocional, se torne 2. Isso é muito real, sabe? Quando a gente pula um dia do devocional, acaba se tornando tão comum que a gente começa a pular outro, e outro, e outro, e outro. E esse pular essa leitura bíblica, esse pular, buscar a presença do Senhor, nos distancia do nosso Deus. Então mesmo se houver esses dias que você falhar, que não der certo, que você não conseguir ler a Bíblia, no outro dia, vai e faz de novo. Tenta outra vez. Derrubei o quadro aqui, galera. Tudo bem. Não permita que essas falhas, que esses erros te distanciem do nosso Pai, mas que mesmo em meio a tudo isso, nós possamos de fato seguir o que está escrito aqui, de sermos firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor. O próximo conselho diz respeito a guardar o seu coração. Mas calma aí, não é só no sentido amoroso. É muito comum que quando a gente discute esse versículo, que é Provérbios 4, 23, sobre guardar o nosso coração, a gente associe com relacionamentos amorosos. E tem a ver com isso? Tem, mas não tem a ver só com isso.
Guardar o seu coração diz respeito a não deixar que ele seja contaminado com qualquer coisa que te distancie do Senhor. E isso pode ser paixões carnais, isso pode ser relacionamentos amorosos que não condizem com a vontade do Senhor, isso pode ser amizades que se distanciam de Deus, pode ser uma numerosa quantidade de coisas. Eu acho muito incrível que tudo que eu tô falando aqui está de fato associado um com o outro. Porque, por exemplo, você só vai conseguir guardar o seu coração quando você entender onde você deve guardar. E você só vai entender onde você deve guardar quando você buscar isso. Só entenderemos como e onde devemos guardar o nosso coração quando tivermos uma relação muito boa com aquele com quem o nosso coração deve estar guardado. A maneira como você se comporta e se veste importa, sim. Isso porque nessas coisas, mesmo que simples, mesmo que para muitas pessoas bobeira, vão refletir ou não Jesus. Eu não vou te passar aqui uma lista de coisas que você não deve fazer ou que você deve fazer. Tá tudo na palavra do Senhor. E essas mudanças só acontecerão em você quando você permitir que o Espírito Santo te molde. Então não sou eu nem ninguém que vai convencer que haja mudança na sua vida, mas sim o próprio Espírito Santo. Se você de fato permitir que ele faça essa mudança em você. Eu vi uma frase em algum lugar uma vez que dizia que você se parece com aquilo que você adora. Então, se nós adoramos o Senhor Jesus, nós devemos nos parecer com Ele. Eu gosto muito da definição de cristão, que é pequeno Cristo, seguidor de Cristo. E isso está diretamente relacionado com o fato de que nós devemos ser espelho, reflexo de Jesus aqui na Terra. Muitas vezes nós seremos a única Bíblia que uma pessoa na vida irá ler. Então nós devemos dar sim um bom testemunho na nossa fala, nas nossas atitudes e nas nossas vestimentas. Eu sei que é difícil mudar a maneira como você se veste, eu sei que é difícil mudar o seu comportamento, porque a carne muitas vezes fala mais alto. Eu mesma passei por um longo processo para hoje chegar onde eu estou. Mas nunca chegou ninguém em mim e me condenou falando que não, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer nada disso, não. Foi o Espírito Santo que me moldou conforme eu fui permitindo que ele me moldasse. E hoje eu vejo que eu sou uma pessoa totalmente diferente da que eu era há 2 anos atrás. E mesmo que o processo possa ser difícil, possa ser doloroso, exija sim muitas e muitas renúncias, vale a pena. Eu gosto muito de aplicar o entendimento de que nós somos de fato vasos de barro nas mãos do nosso oleiro, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. É dizermos para Ele que, olha, eu sou dessa maneira, eu tô desse jeito aqui, mas se o Senhor quiser, pode me quebrar e fazer tudo de novo, para que agrade e seja de acordo com a tua vontade. Então, quero um conselho? Ore por discernimento, ore para que o Espírito Santo esteja te mostrando o que está te afastando do Senhor, o que está fazendo com que você não esteja sendo o reflexo de Cristo aqui na Terra. Lembre-se que é um processo que vai sim ser difícil, mas que vai valer a pena. Tenha sim sonhos, tenha metas, tenha vontades, tenha desejos, mas entenda que a vontade do Senhor é sempre a melhor para as nossas vidas, verdadeiramente. Não é só dizer que, ai pai, eu quero isso, quero aquilo outro, mas faz a sua vontade. Só que aqui no fundo você tá assim, ó, faz a minha. Porque o nosso olhar humano para as coisas é muito raso. Nós só conseguimos ver o que está à nossa frente. Mas o Senhor consegue ter um olhar, uma dimensão muito superior, que Ele consegue enxergar lá na frente. Ele consegue ver se de fato aquilo é algo que vai nos fazer bem ou se aquilo vai nos distanciar do Senhor. Pensa comigo, se o Senhor realizasse o seu maior sonho na sua vida, Ele iria ter uma filha grata ou Ele iria perder uma filha? Muitas vezes o Senhor vai nos tirar de um sonho, vai nos tirar de um lugar para que nós possamos permanecer na presença dEle. Como eu disse, nós temos uma visão muito limitada das coisas, mas Ele consegue enxergar em uma dimensão magnífica e extremamente superior à nossa. Então sim, tenha sonhos, tenha suas vontades e entregue tudo isso ao Senhor, mas entenda sempre, verdadeiramente,
com todo o seu coração, de que a vontade do Senhor é sempre a melhor para as nossas vidas, ainda que seja contrária à nossa própria vontade. E mesmo que machuque nos distanciar de algo que a gente sempre sonhou, que a gente sempre quis e que nós pensamos que não, aquilo dali vai ser o melhor para nós, se lembre sempre de que os planos do Senhor e os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. E enquanto nós estávamos querendo apenas uma pequena flor, Ele vai lá e nos apresenta um jardim inteiro. Então confia em mim. Espera, porque a vontade do Senhor é sempre superior à nossa. Esteja rodeada de pessoas que também compreendem esse mesmo amor imenso por Jesus. Para muitos, esse é um dos processos mais difíceis na caminhada cristã, que é você deixar para trás pessoas que estão te distanciando do Senhor e que muitas vezes você sabe que estão te distanciando do Senhor, mas que é difícil você se desfazer delas. Eu falo por experiência própria o quão difícil é passar por isso. Quando eu me converti, eu de fato abri mão de tudo o que remetia ao meu velho eu, inclusive amizades que me afastavam do Senhor. E por um longo período eu permaneci caminhando sozinha. Eu permaneci buscando o Senhor sozinha porque todos os meus amigos ficaram no mundo e eu estava buscando estar mais próxima do Senhor. Mas eu me lembro que eu sempre orei para que o Senhor me apresentasse os amigos dele, para que eu pudesse estar rodeada de pessoas que compreendessem esse mesmo queimar verdadeiro pelo Senhor. E hoje eu estou rodeada desses amigos do Senhor. Então, ore sim pelas suas amizades, ore sim para estar ao lado de pessoas que entendam essa paixão magnífica pelo Senhor. E mesmo que doa, mesmo que machuque, abra mão de tudo o que te afasta de Deus. Porque ter tudo e não ter Cristo é a mesma coisa que não ter nada. Permita que seu amor por Jesus mude tudo em você, mas jamais permita que nada nem ninguém mude o seu amor por Jesus. Como eu disse, nós temos esse chamado lindíssimo de ser reflexo de Jesus aqui na Terra. Então permita que esse amor que queima aí dentro de você mude tudo em você. Os seus pensamentos, as suas formas de falar, as suas atitudes, os seus sonhos, tudinho. Mas jamais deixe que nada ao seu redor tire esse amor maravilhoso que você sente por Jesus que está aí dentro de você. Hoje em dia nós estamos cercados de influências e muitas delas são boas, sim, mas muitas são ruins. Então nós precisamos estar firmes na verdade do Evangelho, firmes no que nós acreditamos, firmes em nossos princípios, para que essas influências más não nos influenciem. Nós devemos ser as pessoas que vão influenciar e não as pessoas que serão influenciadas. Nesse mesmo sentido, se cerque de bons conteúdos, de conteúdos que vão te aproximar do Senhor. Graças a Deus, hoje em dia nós temos a internet, que é um meio maravilhoso para propagar o Evangelho. E muitas pessoas estão fazendo isso. Eu vou marcar aqui do lado algumas influenciadoras cristãs que eu amo muitíssimo acompanhar e que eu indico para vocês também acompanharem. Estar constantemente ocupando nossa mente com coisas que de fato vão nos deixar mais próximas do nosso Deus é algo fantástico. Sabe, muitas vezes você acompanha alguma influenciadora, alguma pessoa que pode até ter uma ideia legal, algum conteúdo legal, só que faz muitas coisas que acabam te distanciando do Senhor. E eu te pergunto se de fato realmente vale a pena você estar usufruindo desse conteúdo que pode ser legal, que pode ser bacana, mas que está te distanciando de Deus. A própria palavra diz o quanto nossa carne é fraca. Então nós não devemos dar sequer uma brecha. Por isso eu te aconselho a todo momento estar enchendo a sua mente com coisas e conteúdos que vão te deixar mais próximas e íntimas do nosso Senhor Jesus. E para fechar, nunca se contente com o raso. Busque sempre conhecer mais sobre Jesus, mais sobre o amor dele por nós, mais sobre a palavra e as escrituras de Deus. Busque conhecer as características de Cristo, como ele agia em atitudes e em situações diferentes, para que a cada dia nós possamos estar mais parecidas com ele de fato. Não se contente em conhecer um Jesus que você só ouve falar sobre, mas busque conhecê-lo com intimidade, como você conhece a sua melhor amiga, por exemplo. Ainda que não haja vontade, ainda que tenha desânimo, que você sempre busque estar mais próxima e conhecer mais o nosso Criador. E é isso, eu espero que esse vídeo possa ter te dado uma luz, possa ter de fato te ajudado na sua caminhada cristã.
Lembre-se que sempre que vocês precisarem, vocês têm uma irmã mais velha aqui, que não é perfeita, mas que vai fazer de tudo para poder ajudar vocês. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir nas minhas redes sociais. E é isso. Um beijo e Deus abençoe vocês.